Salve, salve, mulheres do planeta! Começamos agora o programa a falar de algo muito interessante. Nós vamos falar sobre desporto, é verdade. Em época de pandemia, em vez de ficar aí sentado no sofá só assistindo o Planeta Mulher, crie outras estratégias. E quem veio falar comigo sobre esse assunto foi o David Lopes, que veio falar aqui sobre pedalar. Tô certa? Certíssima. Olha, sabe que essa semana me indicaram, através da nossa página, que é quase sempre as entrevistas vêm dali, essas atividades de ciclismo que vocês têm desenvolvido. E eu fiquei bastante surpreendida por positivo e muito feliz de saber que numa época que a gente ainda depara com tanta gente a reclamar, com tanta gente triste, com uma tendência à depressão, vocês deram literalmente a volta. Sim. E por acaso a volta é um termo muito usado no ciclismo. Por isso uma que eu volta disse. a Portugal, a volta, por exemplo, à França. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite que nos foi feito. A Associação Faldinhas Ativa, eu estou aqui a representação da Associação Faldinhas Ativa. Já tem ali o uniforme, não é? A publicidade, digamos assim. Dar também os parabéns ao programa pela consistência que tem ao longo dos anos e que é também uma honra para nós estarmos aqui presentes. Sobre a questão, realmente o ciclismo foi no meio de tudo isto que aconteceu, foi um pouco diferente. Nós, os ciclistas amadores, não fomos tão afetados e isso foi muito positivo. Por um lado, conseguimos fazer as coisas em casa, porque temos capacidade para treinar em casa através de rolos e de aparelhos que temos em casa, mas também não nos foi, de certa forma, impedido nunca que pudéssemos treinar fora, desde que o fizéssemos isoladamente e cumprindo as regras. Foi isso que aconteceu na maioria dos casos. Houve pessoas que preferiram ficar em casa a treinar, houve outros que saíram. Depois, à medida que a coisa foi avançando, toda a gente começou a sair de casa também, como normal. Foi um exemplo tão bonito. Sim. Eu achei que foi algo que trouxe para muita gente, até aqueles que, como eu, não pedalam, mas eu vejo nas redes sociais e começo a dizer, dá uma alegria no coração de dizer, o quê? A vida continua. É verdade. A vida continua e o desporto foi uma forma das pessoas continuarem a sua vida. Não só no ciclismo, mas vi também muitas pessoas a fazer caminhadas, muitas pessoas aproveitaram para fazer aquilo realmente que queriam fazer em termos de desporto. Isso é muito positivo, foi espetacular. No caso concreto do ciclismo, que é aquilo que nós mais promovemos, também promovemos o atletismo, mas no caso concreto do ciclismo, aqui principalmente na ilha assistiu-se a um boom do ciclismo. Toda a gente ou renovou a frota de bicicletas ou saiu para a rua, treinou, não ficou em casa, não ficou à espera do que é que ia acontecer, tornou-se ainda mais ativo. Nós, os ciclistas, somos por hábito muito resilientes, vamos sempre à luta, lutamos contra o meio ambiente do mau tempo que há muito aqui, mas ninguém ficou em casa, aliás, e gostam do desafio. Sim, gostamos muito de desafio. Ciclismo e desafio está sempre associado. A palavra sofrimento, no bom sentido, está sempre de mãos dadas com o ciclismo. Sofre-se muito, entre aspas, a fazer ciclismo, mas depois também dá muito prazer e faz muito bem para a saúde. A verdade é essa. Há pouco tempo nós tivemos aqui uma ciclista, que é a Ana Oliveira. É da nossa equipa também. É da sua equipe, exato. E foi fantástico, porque ela deu exatamente esse depoimento. Eu não conseguia viver de uma outra forma. Eu penso que quando nós achamos algo que é maior do que nós, não existe nenhum prazer maior do que isso, né? Porque nós passamos a ter ali um porquê acordar e ser mais feliz. E nós, é verdade, nós no ciclismo sentimos muito essa sensação que temos sempre um desafio maior e cada dia que passa, há um colega da minha equipa que ele costuma dizer que nunca fica mais fácil. Fica mais rápido, mas nunca fica mais fácil. E ele diz que, nessa lógica, nós temos sempre desafios e vamos sempre aumentando os nossos desafios à medida que vamos ficando melhor fisicamente, mas também à medida que a nossa mente começa a superar aquilo que o nosso corpo nos diz que é capaz. E se calhar nesta altura de pandemia, nesta altura em que toda a gente, a nossa mente está muito, muito condicionada por aquilo que é o ter que ficar em casa, ou não poder fazer aquilo que fazíamos antes, encontrar algo como o ciclismo nos transmite, e o desporto em geral, eu acho que é muito bom para nos fazer
sair um pouco daquela rotina que nós estamos agora a criar, que não é muito boa em termos mentais. Pronto. Sabe o que eu estive pensando ainda hoje à tarde? Será que nesse período tem alguém lá em casa que pensa, ou se calhar que já até aconteceu isso, migrar de outro desporto? Imagina que o futebol é muito do toque, ou, por exemplo, o judo e o karatê. Imagina, é muito complicado para esse período. Se calhar alguém já começa a pensar ali também em ciclismo, não? Sim, nós somos também o organizador de provas aqui na Ilha Terceira e nós retomamos agora há muito pouco tempo as provas. E temos pessoas que estão a participar agora que não tinham participado antes. Ok. São pessoas novas, se calhar são pessoas que se viram nessa situação, não é? E quiseram um pouco mais e agora estão a dizer, afinal eu quero fazer isto e vou fazer isto. Eu penso que já referi isto no início, que nós sentimos, os ciclistas sentiram-se um bocado privilegiados em relação a todos os outros. Porque realmente o futebol ou os desportos de combate de proximidade, eles não puderam fazer aquilo que realmente gostam de fazer, enquanto nós continuamos a fazer isso. Uma das situações que, por exemplo, nós na equipa combinámos durante esse período de pandemia foi que nós tínhamos o privilégio de poder fazer aquilo. Então, não íamos publicar nas redes sociais quando nós íamos, por exemplo, numa paisagem espetacular, às vezes tirar uma fotografia, porque havia pessoas que estavam em casa e não podiam fazer aquilo que nós estávamos a fazer, para não prejudicar as outras pessoas. Para que as outras pessoas não pensassem... Mas para mim dava exatamente o contrário. Ok, é possível. Porque quando a gente pensa é possível para o outro, para mim também, basicamente, sim. Mas havia pessoas que não... Por exemplo, as pessoas estavam doentes, não podiam mesmo fazer. E aquilo dava a sensação de liberdade. Porque nós estávamos mesmo, quando toda a gente estava fechada em casa, nós estávamos livres. E usufruímos da natureza, das estradas, dos Açores, que é o sítio... Talvez o sítio em Portugal mais bonito para se andar de bicicleta, é espetacular. É isso que eu ia falar. E é fantástico. E não é só isso, não é só o externo, porque aqui é indiscutível a beleza dos Açores, mas é a forma que vocês encaram isso. Imagina uma pessoa que luta boxe, por exemplo, que é um desporto, termina todo arrebentado. Sim. Vocês até podem estar lá com o pé machucado, mas é sempre... As fotos nas redes sociais dá inveja em qualquer pessoa, né? Eu às vezes penso, eu não pedalo, mas... O que essas pessoas têm? Que felicidade é essa? De onde que vem? Não sei. Normalmente não conseguimos explicar de onde é que vem, mas há qualquer coisa que nos diz sempre para seguir, para continuar. Nós temos sempre também uma certa mentalidade que é, se a montanha está ali, se ela existe por estar ali, é porque alguém tem que chegar lá e subir a montanha. E o objetivo é sempre aquele desafio. Nós também saímos cansados e todos rebentados e sofremos muito. Só que, como normalmente terminamos as provas em sítios bonitos, nós costumamos estar bem humorados por causa disso. Mas também sofremos muito durante as provas e durante os treinos. Na minha perspectiva, é um grande exemplo para toda a gente. Eu acho que se nós começássemos a ter capacidade de perceber que eu posso me superar, seja lá no que for, teríamos, se calhar, muito mais prazer em viver, né? O passo a mais. Sim, claramente. Nós começamos a falar hoje ainda por telefone sobre as crianças, que também está aí, eu acho que um nicho maravilhoso da gente explorar. Existem muitas crianças que ficam muito estressadas e ainda nos próximos programas vamos falar aqui no programa do número, infelizmente, o número de crianças que estão tendo depressões. Infelizmente esse é um número. O ciclismo também com certeza iria ajudar, não é? Ajuda muito, principalmente porque o ciclismo, nos escalões de formação, os primeiros anos de vida ciclista de um atleta é muito vocacionado para a parte da brincadeira e da perícia, porque eles estão naquela idade onde temos que desenvolver as técnicas do ciclismo e é naquela idade que é o melhor. Ou seja, as crianças que estão na idade talvez dos 7, 8, 9, 10 anos, 11, 12, esta altura para fazer ciclismo seria excelente, porque eles sairiam um bocadinho de casa e aproveitavam essa parte para se divertir efetivamente. E toda a gente é bem-vindo? Como é que é? Toda a gente é bem-vindo. Tem que ser, tem uma seleção? Não. Aqui na Ilha Terceira, só a nossa equipa é que faz formação, é que trabalha com formação neste momento. Mas eu acredito que as outras equipas também já se estão a preparar para isso e precisam dar esse passo que é para a modalidade avançar um pouco. As crianças o que têm que fazer é mostrar interesse.
através dos pais ou isso. Basta ir à nossa página no Facebook, das Fontinhas Ativa Promotora, basta, nós não temos site, mas a nossa página do Facebook é como se funcionasse como um site, têm vontade de fazer ciclismo, começar a fazer ciclismo. Logo o contato ali, vocês respondem? Sim, nós arranjamos forma de que as pessoas, de que as crianças, principalmente as crianças da parte da formação, que elas comecem a fazer ciclismo, arranjamos alguma forma. Temos neste momento um núcleo aqui nas Fontinhas. Tínhamos um projeto que era muito aliciante e que ia ser uma coisa que ia dar aqui um bom em termos de ciclismo e ainda vamos fazê-lo. Conta. Ainda vamos fazê-lo. Este ano nós começámos no início do ano porque estamos a tirar, temos de ter um treinador com formação. Sim. Temos uma equipa, mas temos mais 3 em formação neste momento. Okay. Eu sou um deles e são mais 2 pessoas. Quando o objetivo foi era 3 agora não me sai a palavra, já disse aqui há pouco, 3 núcleos, em Angra do Heroísmo, numa escola em Angra do Heroísmo. Conseguimos avançar com o processo, tínhamos uma boa procura por parte das crianças e adolescentes, meteu-se o Covid e pronto. Mas não é... Agora tem que readaptar tudo isso, não é? É só isso, não é abandonar a questão. Vamos adaptar, isto vai demorar mais um pouco de tempo, mas nós vamos conseguir fazer isto. E estamos a falar aqui, se calhar, de um aumento de 30 crianças a fazer ciclismo, que era espetacular. Com mais aquelas que nós temos cá, que são cerca de 20 neste núcleo, estamos a falar de 50 crianças. A nossa equipa tem, neste momento, à volta de 50 atletas, desde o mais pequenino até o mais... É excelente, é muito para uma cidade desse tamanho. Agora, tem uma coisa que é muito engraçada, que você me fala aí, a formação, nós damos formação, e eu, oi? Não é só montar na bicicleta e sair por aí pedalando, então? Não. O que você aprende numa formação de ciclismo? A parte mais importante do ciclismo, e o ciclismo tem muito orgulho disso, e os ciclistas é os valores. Essa é a parte mais importante. A parte mais importante eu nem sequer fazia a mínima ideia que vocês aprendiam isso. Sim, a parte do espírito de equipa, do companheirismo, independentemente de ser da nossa equipa ou não, aquela pessoa que está com um outro equipamento não é o nosso rival, é o nosso adversário. É adversário na corrida, mas mesmo na própria corrida podem acontecer situações em que nós deixamos literalmente a corrida para dar apoio aos outros atletas. Já aconteceu, não vou referir aqui casos concretos, mas já aconteceu de atletas desistirem completamente da sua prova para puxar apoio a outros atletas de outra equipa. Esse princípio, esse valor do ciclismo, do apoio, do companheirismo, do respeito mútuo, é a principal coisa que nós tentamos incutir sempre nos jovens. Isto é a primeira coisa. Depois vem, sim, a parte técnica, a parte da brincadeira, da perícia, dos cavalinhos, da roda no ar, de saltos, isto, nessa primeira fase. Depois eles passam a categoria ali de cadetes, o escalão de cadetes, aí a coisa já começa a ser um bocadinho mais séria. Aí já se faz uma seleção de quem realmente quer e é bom para seguir para o escalão de júnior, sub-23, elites e depois por ali fora, mas não tem que ser propriamente, nem todos os atletas são atletas de topo. E no ciclismo toda a gente é importante. Desde a pessoa que vai ao carro buscar água para o capitão da equipa, digamos assim, que precisa, toda a gente é importante. E toda a gente é sempre bem-vinda. Isso começa a ficar ainda muito mais interessante do que eu imaginava. É uma família, quase. Passa a ser uma família. Passa a ser uma família onde todos têm o seu papel. Desde o staff e diretores esportivos que apoiam, até às pessoas, até os atletas, a própria pessoa que está no final da prova, quando nós acabamos a prova com uma toalha à nossa espera, com uma garrafa de água, porque nós nem nos lembramos e está lá a pessoa, do nada aparece, está aqui, fica aí, descansa um bocadinho, desde as crianças que estão a treinar e que estão a começar o ciclismo, os familiares também nos apoiam muito. E sofrem muito connosco. É tudo uma família. E é tudo uma família assim, tem valores que são muito importantes e que são genuínos. Por falar que você usou a palavra a família sofre, nós também já tivemos aqui no Planeta Mulher, e é um tema muito sensível, mas eu gostava muito que o David falasse mais uma vez para nós reforçarmos sobre o quanto as pessoas, principalmente os motoristas, precisam ter respeito com os ciclistas. E eu gosto muito quando você fala, nós temos que fazer formações e tudo. É que nem sempre as pessoas levam a sério e respeitam um ciclista como se deve. Então, a família, eu lembro que quando nós tivemos aqui, as esposas das pessoas que iam, dos ciclistas, elas muitas vezes ficavam em casa
umas a rezar, outras com medo de acontecer algum acidente. Então, isso é algo que tem que ser interiorizado. As pessoas precisam ter consciência de que o respeito pelo próximo é muito importante. E o outro tá ali, como eu brinquei um pouco aqui antes, subiu em cima da bicicleta e tá ali. Não, aquilo tem toda uma equipa preparada que faz formação. Então, o respeito tem que estar presente, certo? É muito importante que haja respeito na estrada, seja dos condutores de veículos a motor, para os ciclistas também vice-versa. Também há ciclistas que não respeitam as regras, isto também tem que ser dito. E a verdade é que... Mas acredito que deve ser uma minoria, porque se já passam por certas formações e tudo, não é? Sim. Mas também acontece. Nós não podemos estar só aqui a acusar uma parte quando as coisas acontecem do outro lado. Mas tem uma coisa, peço desculpa por interromper, mas tem algo que é muito importante a gente perceber aqui. O ciclista é sempre a parte mais frágil quando se está numa estrada. E é por isso que eu chamo a atenção. Era isso que eu ia partir agora essa parte. Não, estamos em sintonia, pronto. Claro. Depois há a parte que é, o condutor olha sempre para o ciclista como uma bicicleta, não identifica que vai ali uma pessoa que tem, por exemplo, família, que tem em casa a esposa que ficou à espera, ou o filho, ou o neto, ou a namorada, ou o amigo, ou a pessoa identifica uma bicicleta. E há uma coisa que eu, quando falo com outras pessoas e tento passar esta ideia, que é, imagina que tu estás a fazer aquilo que tu mais gostas na tua vida. E que vem alguém que te tira a vida, enquanto estás a fazer aquilo que mais prazer te dá na tua vida. Nós gostamos de ciclismo, mas há pessoa que gosta de fazer música, de teatro, de cantar. Imaginemos que há alguém que, quando nós estamos a fazer aquilo que mais gostamos, ou alguém, imagina que tu tens um filho e o teu filho está a cantar e vai alguém e lhe tira a vida enquanto ele está a cantar. É essa sensibilidade que as pessoas têm que ter. Tem que ter. E ter a base do respeito, sempre. Sabe, eu digo isso porque eu estava no carro com uma amiga, e é uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, e de repente ela fala, tô farta de tantos ciclistas nessa cidade, e não sabe o que está por trás, e olha que projeto maravilhoso, um projeto de consciência, que traz valores às famílias, traz valores às pessoas que estão participando, que tem uma técnica. Então, ok, aqui nós não temos ciclovias, temos pouquíssimas, né? Penso não que temos uma na praia, penso que temos uma, sim, temos uma na praia, aquela zona ali da Marina, penso que ali em Angra também agora dá para fazer, mas não. Pronto. Não. É muito poucos lugares, são muito poucos lugares específicos para os ciclistas, sim. Mas eles têm direito de estar ali também. Sim. E isso é muito importante você perceber, não é? Então, nós motoristas, e eu estou me incluindo também, é perceber que quando vai alguém ali, tem alguém que está também com sonho. E que às vezes não tem a pressa que você tem, porque tem isso também, tá cheio de pressa, tá ali aquele ciclista. Mas o mundo é para todos e o caminho é para todos. E a estrada é para todos. Nós conseguimos todos viver a harmonia na estrada, seja a nossa vida, seja onde for. Nós aqui vivemos numa ilha, ou vivemos nas ilhas, nos Açores, e as pessoas às vezes têm muita pressa. Com calma. Vocês vão demorar mais 5 segundos a fazer aquela curva se ficarem atrás da pessoa. Quando passem pelo ciclista, eles... com a certeza que ele vai sofrer, deem-lhe um incentivo, batam palmas, uma força para ele superar mais um pouco. Não façam as coisas à pressa, porque vão chegar, se calhar, de Angra para a praia 1 minuto mais cedo, e isso não vai fazer diferença rigorosamente nenhuma na vida das pessoas, daquelas pessoas, mas pode fazer na outra, que vai na vida da pessoa. E, por favor, não buzinem. Não, só se for para apoiar. Se for para apoiar, podem buzinar, sim. Mas não tão pertinho que a pessoa ainda toma um susto, ainda cai da bicicleta. Às vezes apanhamos grandes sustos, e é verdade. Quando saímos de casa e estamos a falar da família, eu falo muito pela pessoa que tenho lá em casa, que pergunta-me sempre, quando chegares a casa avisa-me, para onde é que vais? Quando às vezes eu digo, hoje vou fazer um treino de 2 horas, por exemplo, 2, 3 horas, quando eu não estou a chegar a casa porque eu entusiasmo um bocadinho mais, ou demorei um pouco mais, começa a tocar o telemóvel, onde é que estás, já chegaste? É complicado, eu percebo que seja complicado, mas nós também não podemos deixar de fazer uma coisa que gostamos tanto, só porque temos que viver. Pronto, as coisas são assim, temos que usufruir. É bastante interessante, porque nós tivemos exatamente esse depoimento aqui no Planeta Mulher. As esposas
muito aflitas com os filhos e com os maridos que iam. E umas, por acaso, até decidiram participar também do ciclismo para não ficar só com essa dor. Então, pegar também um pouco da parte boa do ciclismo, né? Muito bem. Ficou algo que a gente não chegou a dizer aqui, David? Falámos de muita coisa do ciclismo, de ciclismo. Acho que, de um modo geral, falou-se de tudo. Acho que só queria salientar aqui na Ilha Terceira que é muito importante mesmo o papel que determinadas entidades têm aqui no ciclismo e que, se calhar, nós temos também sorte nesse aspecto, mas nós temos tido um grande apoio das câmaras municipais de Angra e da Praia. Têm sido excelentes com a nossa equipe e com a outra organização. Estão sempre a puxar por nós, estão sempre a dizer que se vocês façam, agora nesta situação de pandemia, por exemplo, nós achámos que se calhar não deveríamos avançar com provas de ciclismo porque havia outras prioridades, as coisas são assim. Eles disseram que não, que nós devíamos avançar porque era importante que avançássemos, e eles estão sempre lá a apoiar-nos, estão sempre... Nós acreditamos muito naquilo que fazemos pelo apoio que nós temos atrás e acreditamos muito que o ciclismo tem um potencial muito grande nos Açores, seja de lazer, seja de competição, muito também por culpa das câmaras municipais, da Associação de Ciclismo dos Açores, do Governo dos Açores também nos apoia e de um modo geral, pronto, aquelas pessoas que estão sempre connosco atrás, a apitar, a apoiar, vamos embora para a frente e que nos dão sempre o apoio. Confirmando a minha teoria, quando a companhia é boa, o tempo passa rápido, você já até sabe. David, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado nós pelo convite. Obrigadíssimo. E que o trabalho de vocês continue assim, e que vocês continuem todos, da equipa toda, do mais novo ao mais velho, continue dessa forma, com os olhinhos cheios de luz, cheios de energia, porque é disso que o nosso mundo está precisando. E para você que está aí nos ouvir, eu vou embora. Mas não se esqueçam, sejam bons uns com os outros. Dê a volta à sua vida e não se esqueça que o caminho só existe quando você passa. Até o próximo programa.